pessoal. Estamos aqui para debater sobre a disciplina do professor Rui. E o tema que escolhemos foi abordar causas que levaram startups a falir. Muito se sabe que a maioria dos casos são de falhas do que de sucesso para diversas startups, né? Você está aqui dar uma abordagem com exemplos e expressar as opiniões de cada um. Uma falha bastante comum que a gente escuta falar de muitos investidores especialistas é uma carência no modelo de marketing e no modelo de negócio. É interessante falar sobre isso porque eu estava lendo um livro do Steve Blank que fala exatamente sobre isso. Ele fala que o importante não é você ter um modelo de marketing bom. O negócio é você ter um modelo de negócio encaixado com esse modelo de marketing. E ele desenvolveu uma metodologia para você conseguir alcançar isso. E para você alcançar, que ele chama de Custom Development. Aí ele usa essa metodologia para auxiliar os empreendedores a chegarem a um ponto ótimo. Assim, você seguir um certo passo a passo, suas chances de dar certo vão ser maiores. E o foco dessa metodologia dele é em desenvolver o cliente. Ele quer que você saia do seu prédio, que você esteja em contato direto com o seu cliente e venda a sua ideia direto para o cara. E aí você vai ter mais feedback, você vai ter um retorno mais rápido e você vai se adaptar ao mercado. Mas você concorda comigo que se eu tenho um modelo de marketing alinhado com o meu modelo de negócio, eu tenho potenciais clientes. Você concorda com isso? No modelo de marketing ele vai identificar os potenciais clientes que eu posso vender a minha ideia. Exato. Então, às vezes você tem um modelo de marketing muito bom e não tem um modelo de negócio, você não tem como divulgar bem a sua ideia, não tem como prover o serviço com qualidade conforme seus futuros clientes desejam, então você tende a falir, concorda? Concordo. Aí, se você está partindo da premissa do seu modelo de marketing ser muito bom, você pode ter dois outros problemas aí. O modelo de negócio não ser muito bom ou a aceitação do seu produto não ser muito boa. Ou seja, quando quem investe em marketing vai pro lado. Exatamente. E o que o Steve Blank sugere na metodologia dele é você evitar exatamente esses dois problemas. Porque você está em contato direto com o cliente, você está tentando garantir a aceitação do seu produto. Você está já validando de cara com o cliente para saber se aquele produto é o que ele quer ou não. E o modelo de negócio bom, você vai usar outra metodologia auxiliar, que é o Product Development, que é uma metodologia para você desenvolver um produto. Aí você tem que chegar usando aquele diagrama de Canvas, coisa e tal, para você chegar no modelo de negócio mais estável. Muitas vezes, essa questão de desequilíbrio no marketing, no modelo de negócio, o que acontece? A empresa investe tanto no marketing, fica conhecida, mas de fato você sabe que aquilo existe, a empresa é bastante popular, porém ela não está vendendo. Muitos de nós já utilizamos software, produtos de empresas que faliram, por exemplo, o Casa. Casar. Aí você vê que há um marketing muito bom, fez um certo sucesso, ele estava conhecido, porém não estava rendendo o suficiente. Ou seja, você investir em marketing sem um modelo de negócio rentável, alinhado, não é uma boa fórmula do sucesso, certamente. Um exemplo que a gente viu na disciplina, o Acorde. Eles tinham um belo, digamos, apoio em marketing, eles conseguiram arrecadar muitos investidores, mas chegou um momento que o modelo de negócio deles já não conseguia atingir o que eles queriam. Eles fizeram um acordo com uma das maiores cafeterias mais conhecidas lá no país, nos Estados Unidos, ou seja, as Starbucks. E o que acontece? Eles de fato eram bastante precisos, era disseminada a imagem da empresa, porém, o que eles prometiam? Entregar produtos no prazo de 1 hora, sem uma taxa extra adicional por isso. Então você ia comprar um produto, por exemplo, na Amazon, com a Corning você vai ter a entrega desse produto em um prazo máximo de 1 hora. E você não vai pagar nada mais por isso. E a Corning firma um acordo com a Amazon para poder receber, né? Porém, como você não pagava nenhum, o cliente não pagava nenhuma taxa adicional
sendo a Cosmo. Quem pagava o custo era a Cosmo. Quem pagava o custo era a Cosmo. Mas chegou no ponto que, quando acabou o dinheiro dos investimentos dos VCs, a Cosmo começou a ter bastante prejuízo. Era conhecida, tinha um marketing aliado com uma das maiores cafeterias do país, porém não era rentável. O modelo de negócio deles não era bom. E não se sustentou. Ele fala no livro também sobre aquele webvan, né? Que ele chegou a ser bem popular, a ideia era boa e o problema não foi em si a ideia, né? O problema foi que teve um crescimento muito prematuro e não conseguiu assim, ser administrado foi tão rápido que não conseguiu ser administrado, né? E eles prometiam. Eles têm um problema com margem de lucro também, porque o problema da mercearia online é que a margem de lucro é muito baixa. Então, tem um problema também no modelo de negócio, né, nesse caso aí. O caso da Evan que Steve Blank comentou está mais focado exatamente na questão do crescimento prematuro. A Evan foi criada por uma equipe que ela era muito sólida, muito experiente. E aí, com uma equipe experiente e sólida, que já tinham desenvolvido outros produtos que deram sucesso, eles pensavam que se eles seguissem a mesma fórmula, estaria tudo certo. Não existe uma receita. Não tem uma receita de bolo. E foi isso que faltou a eles, faltou a visão desse problema. Quando eles criaram a Evan, eles conseguiram algo em torno de 200 milhões de dólares de financiamento em venture capital. E isso foi, na época, algo assim, muito bom. Só que depois eles começaram a conseguir cada vez mais, mas ao mesmo tempo que eles iam conseguindo mais dinheiro de investidores, eles iam construindo armazéns super complicados, super modernos, que tornavam aquilo ali, eles estão numa top linha de tecnologia para a mercearia, mas eles não tinham um retorno suficiente. Foi o que você falou. Steve Blank falou exatamente o seguinte: eles focaram em uma primeira entrega ao cliente. Quando eles fizeram a primeira venda, aquela primeira release para o cliente. Também há casos em que nós não sabemos definir quando e até onde um modelo de negócio é essencial para você começar a sua startup. David. No caso, como a gente viu durante a disciplina nos exemplos, tem vários startups que começam com um modelo de negócio e, após uma análise dos investidores, opiniões e consultores, etc., o modelo de negócio é totalmente invertido ou mudado da água para o vinho, e de uma forma assim que, às vezes, não é que a ideia original era ruim, mas é porque não estava adaptada por algum motivo, qual seja ele qual for. E outra coisa que a gente vê muito também é que várias startups começam apenas com uma ideia e sem modelo de negócio. E elas prosseguem até chegar uma hora que consultores e pessoas mais capacitadas, com mais visões de mercado, dessa parte do negócio mesmo, e não da ideia em si, eles podem dar uma opinião que seja relevante e, a partir daí, surgir um modelo de negócio consistente. Agora, até que ponto uma startup pode prosseguir sem ter um modelo de negócio definido, eu acho que depende do investimento que ele tiver e depende do quão boa realmente a ideia é aos olhos dos investidores. Depende do quão a ideia vai segurar clientes para que você consiga se manter. Enquanto você não tem uma forma de retorno financeiro que supere no caso, esse obstáculo que os clientes querem a sua ideia. Os clientes querem a sua ideia, então você consegue ganhar dinheiro com eles, de certa forma. Usuários, podemos dizer assim. Mas tem que ter em mente também que, pelo próprio nome, startup, é uma empresa que está tentando ser grande, né? Então o modelo de negócio evolui, às vezes nem entra no modelo de negócio, depois se descobre o modelo de negócio adequado para aquela ideia. Se você tem um produto ou um serviço a oferecer e já existe um caminho das pedras para a forma de sucesso para esse seu produto ou esse serviço, então você não está propondo a startup, né? A startup, justamente você não existe na literatura algo consolidado na forma do sucesso, digamos, que aumente, quase garante as probabilidades da rentabilidade, né, do sucesso. É exatamente isso, né? A startup é inovação, você está fazendo um produto novo, um serviço novo. Do zero, né? Muitas vezes do zero, você tem que se descobrir na ideia. E tem que se adaptar
que se os pais dele, se eu não me engano, se for montar uma avenida, uma padaria no bairro, você tem um bairro residencial, vários prédios, várias casas, e você notar que ali não tem nenhuma padaria, você vai então montar uma padaria, você vai ter cliente garantido, então não quer comprar pão, alimentos diários próximo à sua casa. Então isso não é uma padaria, não é uma startup, já existe bem. Se você tem um conjunto residencial ao seu lado e num raio de alguns quilômetros não existe uma boa padaria, então ali o seu sucesso é quase garantido. Então você montar uma padaria ao lado de um conjunto residencial, com certeza não é uma startup, porque já existe um modelo consolidado de negócio para isso. Legal. Uma outra causa que nós vamos debater aqui, ela tem a ver com uma demanda de mercado. Ou seja, como você se adaptar ao que o mercado já tem, para que você não queira, como falou, reescrever o caminho das pedras. Você tem que validar com seus clientes o seu produto ou a sua ideia. Por exemplo, hoje em dia, como a internet o acesso à internet está bastante acessível para todos, e as compras online hoje é algo bastante comum. Quase todo mundo já comprou algo pela internet. E quando a gente compra pela internet, qual a forma mais comum de pagamento? Utilizando o nosso cartão de crédito. E algumas empresas, que foi no caso da Foz e da Bens, o que elas pensaram com o aumento das vendas online, elas propuseram uma nova moeda, uma moeda virtual, uma moeda para a internet. E o que acontece? No mercado, isso foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, os cartões de crédito já dominavam esse mercado. E se vocês, todo mundo aqui também, para ele comprar passagem de avião, tem aquele programa de fidelidade, programas de milhas. Aí o que foi que muitas empresas pensaram? A gente vai compor uma moeda online, dado que o mercado na internet está bastante vivo, né, está bastante aquecido, e baseado também em recompensas, como na época também estava no auge os programas de milhas das empresas aéreas, principalmente nos Estados Unidos, onde isso já era mais forte. Então a Foz e a Bens propuseram moedas online. O que a Foz propunha? Você comprava um cartão de presente, eu comprava um presente, entregava para Jonas um cartão de presente, um valor em flores, onde ele poderia comprar, gastar os seus flores em shoppings online. A partir disso, teve também a Bens. A Bens ela não propunha a compra da moeda. A Bens ela envolvia um programa de fidelidade, de acordo com o que você fazia, visitar sites, realizar outras compras, você era recompensado ganhando bens. Se você comprar produtos na minha loja, eu tenho uma loja de livros online, você comprou um livro na livraria, o que acontece? Eu vou recompensar você com bens, para que você troque por brindes e por outros produtos. Vamos lá. Esse Foz aí tem algum problema de segurança, né? Tem algum problema de usar dinheiro? Foi quando a gente fala em startup, muitas vezes a gente pensa em inovação, mas a gente também não deve esquecer alguns princípios básicos, como por exemplo a segurança. No final, a Foz ela foi à falência e quando ela estava, devido ao problema da bolha da internet, que é bastante conhecido por nós, já no final do seu ciclo de vida, o que aconteceu? Alguns bandidos, várias quadrilhas, né, num negócio de lavagem de dinheiro, fizeram o quê? Pegaram cartões de créditos roubados e compraram vários flores. Dessa forma, eles lavavam o dinheiro. Aí quando o cliente, a pessoa que tem seu cartão de crédito roubado, recebeu seu extrato, está lá, comprei várias flores. Eu não comprei isso. O que acontece? As quadrilhas, então, utilizaram esse esquema para lavagem de dinheiro, a empresa deu brechas para que isso acontecesse, a gente pensa muito em inovação e esquece de requisitos básicos, por exemplo, essa falha de segurança. E o que é que acontece? Então, a justiça congelou, né, os bens da empresa, os bens da Foz, e as empresas que tinham acordos com a Foz
ficaram com o pé atrás. Eu não vou poder fazer um acordo com uma empresa que está sendo utilizada por uma quadrilha, cujos bens estão congelados pela justiça. Então, muita vezes a gente pensa em inovação e esquece de identificar com uma segurança. No caso da Flores, foram lavados mais de 300 mil dólares e o nome da empresa de cartão de crédito processou a Flores, a justiça ordenou congelar os bens da empresa e algumas semanas depois a empresa foi à falência. Agora, tem exemplos de não moedas virtuais, tem exemplos de tecnologias que utilizaram essa vantagem de já utilizar o cartão de crédito para se também. Então, por exemplo, o PayPal, ela permite que você faça uma ponte entre a loja que você está comprando com a bandeira do seu cartão de crédito, né? E permite, e é bem usada, é bem difundida, é um exemplo de um... Na verdade é mediador, né? Não só como um intermediário. Porque como o mercado dos cartões de crédito já dominava e ainda hoje dominam os mercados na internet, por que o PayPal propôs? Eu não vou bater de frente, eu não vou criar uma moeda para bater de frente com os cartões de crédito. Ele se aliou, de certa forma, aos cartões de crédito. Quando eu compro algo no PayPal, eu não me preocupo se eu vou comprar um produto a David, se a moeda do país de David é dólar e a minha é real, isso eu não... Aí ele abstrai isso para o usuário. Eu abstraio também se David vai receber a vista, mas eu vou pagar a prazo e vice-versa. E o que acontece? Você aliou essa questão da internet, como é um mercado global, existe bastante diferença entre moedas e entre várias culturas de diversos países. Então o PayPal não bateu de frente com o cartão de crédito. Eu não vou criar uma moeda para substituir o cartão de crédito. Ele simplesmente se aliou e até hoje está aí, firme e forte. O PayPal é bastante conhecido por todos nós. Hoje em dia também tem várias startups que elas utilizam muito, como o Juan falou, nosso em milhas, mas tem hoje em dia muitos pontos de fidelidade. Né? Você, através de um serviço, você utilizando tanto aquele serviço, você acumula pontos e troca por recompensas em determinados estabelecimentos. É uma demanda. No Brasil tem aquela DOTS, né? Tem a DOTS. Em Recife até está no meio do fundido, tem grande você pode Cada real de prova, tem pagamentos, tem se eu não me engano. Na verdade, o açúcar tem o próprio A DOTS é de fato uma moeda eletrônica, né? Agora você ganha DOTS através de utilizando a sua conta bancária, seus cartões de crédito. Na forma você comprava a DOTS se aproxima mais desses bens aí que você ganha. Se a gente fizer uma parece um pouco mais com, para quem é daqui de Recife, do Nordeste, um bom clube antigamente do Clube Congresso. Fazia sucesso. Fecharam provavelmente porque estavam tendo prejuízo, alguma coisa, mas todo mundo gostava, né? Comprava moeda. A DOTS ela entrou com duas frentes, na verdade, né? Ela entrou com uma frente como benefício para você estar usando o serviço. Por exemplo, a DOTS tem uma parceria com o Banco do Brasil. Toda vez que eu faço uma compra no cartão de crédito, meus pontos são DOTS. E ela também dá o seu benefício de quando você comprar em alguma loja específica, você ganhar pontos porque você está comprando naquela loja que é credenciada com DOTS. E todos nós compramos em cartão de crédito, porém, como a Flores e a Vez propunham uma moeda online, elas visavam aquelas pessoas que não podiam realizar compras com cartão de crédito. Geralmente são jovens adultos, pessoas que não têm uma renda fixa, não têm um cartão de crédito. Então, bem, já que eu não tenho cartão de crédito, então vou tentar comprar com a outra moeda online. Porém, esse mercado é bastante reduzido. Essas empresas, para que propusessem uma nova moeda online, tiveram que investir pesado em infraestrutura. A Bens se instalou em diversos países, graças ao investimento capital que entrou, arrecadou 80 milhões de dólares. A Flores conseguiu arrecadar um pouco menos da metade disso. O que acontece? Quando acabou o dinheiro inicial do capital de ventura, veio a bolha da internet. A maioria dos parceiros dessas empresas eram empresas também do domínio.com que passavam por dificuldades, e a Flores e a Bens, com a moeda online, não possuíam demanda
eficiente, ou seja, eles tinham inicialmente dinheiro de capital de pintura, porém seu modelo de negócio não era rentável. Quem era que comprava como moeda alternativa? Apenas as pessoas que não compravam com cartão de crédito, que era uma parcela bastante pequena. Dessa forma, o modelo não era rentável e foi uma falência. Outro tema que a gente pode abordar aqui é com relação à tecnologia que você utiliza no seu produto, no seu serviço. De certa forma, elas já podem estar um pouco defasadas no mercado ou não, tem uma certa dificuldade para aceitação. A gente pode citar, por exemplo, tem um site que foi lançado no varejista do Reino Unido, Google.com, que ele chegou a levantar 160 milhões de capas de pintura, só que naquela época a internet ainda não era tão rápida quanto hoje, né? Não existia banda larga, ainda usava dial-up, e eles adotavam tecnologias como JavaScript, Flash. E hoje, um site totalmente em Flash é lento, imagina naquela época. Então, eles estavam mais preocupados em impressionar o cliente do que satisfazer a necessidade de consumo dos clientes. Então, a adoção da tecnologia foi bem fora de época, na verdade, porque naquela época não tinha condições de você adotar um site 100% Flash. Impressionaria, mas não satisfaria o objetivo principal, que era consumir naquela varejista. Precisava de E além disso, o profissional tem que estar capacitado com uma tecnologia também. A escolha de equipe, técnica e tal, isso influi para que o serviço, a ideia tenha sucesso. Muitas vezes os clientes ficavam esperando o site carregar durante vários minutos e por esse motivo desistindo da compra. Então, segundo os relatos que eu cheguei a estudar, essa foi a causa principal da falência dessa empresa, que arrecadou 160 milhões naquela época de muito investimento, mas acabou sucumbindo à escolha errada da tecnologia. Assim, eu poderia dizer que a tecnologia é uma faca de dois gumes. Quando você está falando de startup e inovação, qual é a primeira coisa que o empreendedor pensa? Ele quer fazer tudo para impressionar o cliente, ele quer fazer aquela propaganda final, definitiva, que o cara vai querer comprar todo jeito. Então ele vai tender a usar as coisas que estão na mais alta tecnologia. É uma escolha bem natural, principalmente para a gente que é da área, de querer usar as tecnologias mais refinadas. E eu posso dar dois exemplos de problemas nesse sentido. Um pessoal, com comentário em seguida, mas o outro é da própria Edvan, que o Steve já comentou antes. Eles tinham os galpões, os armazéns mais sofisticados. Quem tinha uma coisa parecida também era Cosmos, que eles já reencaminhavam os pedidos de um lado para o outro, coisa e tal. Eles faziam toda a organização, uma logística muito boa, top de linha, mas o modelo de negócio não era suficiente. Então, o problema da tecnologia não é tão transparente para o cliente. Se você passar por um processo de validação, que aí foi o meu caso, a gente passou por um processo de validação, a gente viu que aplicar, eu sou empreendedor e eu tenho startup, e na minha startup a gente estava tentando aplicar uma tecnologia de ponta. E quando a gente passou pelo processo de validação, a gente viu que para o cliente, qual tecnologia a gente estava usando não importava. O que importava para ele é que o problema dele fosse solucionado. E isso tem que ser solucionado, assim, importa para ele é o tempo e como vai ser esse resultado. O desempenho. Exato, não, o desempenho, tudo isso, claro que depende. O objetivo da tecnologia é que você use uma tecnologia melhor para esses quesitos. É para você diminuir o seu custo, é para você melhorar o desempenho de realizar a solução, esse tipo de coisa. Agora, você fazer uma tecnologia só, no caso que o Jonas falou, eles usaram ActionScript ou Flash. JavaScript e Flash numa época onde você não tinha a velocidade de conexão suficiente. Então, ali você estava fazendo o quê? Você estava embelezando o site. Você não estava alterando, melhorando a funcionalidade do site. Você estava só embelezando o site. Tá adicional. Pode ficar muito bom para o cliente, mas o cliente não queria esperar o tempo de carregar a questão. Ele queria que a tecnologia ajudasse ele solucionando o problema dele mais rapidamente. A questão do requisito básico, como foi da Fox, que deu a brecha de segurança, era tanto inovação de requisito básico como segurança, e no 300 brilhantes que fez a questão do desempenho. Todo mundo quer resolver esses problemas de forma rápida, inesperada.
escolhida uma tecnologia específica, falando lá mais técnico, uma linguagem de programação, e pensando em algum motivo, às vezes um motivo até justo, assim, não, vou escolher essa linguagem porque ela tem uma performance melhor, vou escolher essa linguagem porque ela tem um suporte melhor, mais documentação na internet, que são motivos interessantes, mas às vezes não se pensa em coisas do tipo, se você está desenvolvendo um site, um website, então linguagens que são utilizadas para desenvolvimento ágil são muito mais recomendadas e mais apropriadas atualmente. Por quê? Porque sites passam por constantes mudanças. Pode ser que uma mudança tenha que ser feita de uma forma muito rápida. Você começa a fazer uma coisa, o cliente dá um feedback de uma mudança que, às vezes, aparentemente é uma mudança simples, mas para quem está do lado do back-end, do lado do servidor, ele sabe que é uma mudança muito grande. Então, de repente, você faz em uma linguagem mais tradicional, como Java, ou como até mesmo por performance, as pessoas às vezes optam por caminhar em C++, ou até mesmo C#, não importa. Isso aí tem um custo grande, tanto financeiro para a empresa, de mão de obra, quanto de tempo. E às vezes não dá tempo de ele estar evoluindo no passo que ele evoluiria. Uma linguagem que de repente seria não tão performática, mas que possibilita mudanças de uma forma muito mais rápida, que são casos de frameworks de desenvolvimento ágil, que Rails, Ruby on Rails e Django e assim. Em uma das aulas de Rui, ele até enfoca lá, não lembro quem foi que falou, que às vezes você não tem que ter um produto pronto para colocar no mercado, você tem que fazer a prova primeiro. Então você não precisa ter um produto totalmente fechado com a melhor tecnologia, você pode aprimorar depois, né? Mas o importante é você fazer o teste para ver se há aceitabilidade no seu produto. Né? Você não pode querer também fazer um negócio totalmente 100% na primeira vez. É o que muitos especialistas chamam de você ter um mínimo produto válido. Que aí você tem tipo, uma versão mínima da funcionalidade do seu produto, ou seja, você reduz custo para ter essa versão, não é uma versão completa. Você valida com o mercado e vai fazendo incrementos até que fique o produto chegue no produto final e consiga chegar ao serviço satisfatório. É o que a gente fala no intervenção dela, sempre a versão beta, né? E nunca vai chegar na versão definitiva. E dado que a startup está sempre nessa interação entre você fazer uma operação, validar com o cliente, dado que você está sempre nesses dois passos, é fundamental você adotar tecnologias que sejam flexíveis, né? Como o David falou, você não pode adotar algo que não permita mudanças. Você tem que adotar, no caso do contexto de linguagem de programação, se o cliente, como eu estou sempre validando com o meu cliente, repetidas vezes, então eu tenho que adotar uma linguagem que permita que seja mais flexível. Até porque nada impede de você fazer uma linguagem flexível e as partes que posteriormente você achar que seria uma melhor performance, você fazer só aquelas partes em uma linguagem mais rápida, em uma implementação mais eficiente. Exemplo é o Twitter, né? Tem o sistema de mensagem dele em escala, a interface é em outra linguagem, então você vai aprimorando de acordo com a necessidade. Né? Os módulos precisam mais implementando uma linguagem que tem mais. Inicialmente, se eu não me engano, o Twitter foi feito boa parte em Ruby on Rails. Aí posteriormente eles começaram a acionar a escala e teve uma hora que eles falaram assim, não, vamos migrar, uma boa parte, migraram 60% do sistema para a escala. Por quê? Porque já estava uma coisa mais fundamentada, mas um pouco mais definida, mas mesmo assim eles não migraram tudo, né, obviamente. E tem os gráficos lá, para quem quiser ver no site do próprio Twitter, nas notícias, tem um gráfico lá da performance. Porque tanto que antigamente o Twitter vivia baleando, né? A pessoa chamando mais, hoje em dia já está um pouco melhor a performance. Mais robusto. Mais robusto, exatamente. E com relação aqui em Recife, o que é que vocês acham, Recife só não, no Brasil em geral, quais causas levam aqui as empresas brasileiras ou locais a não terem sucesso? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o principal é investimento. Assim, Falta investimento aqui, eu você? acredito que sim. Mas, apesar que o governo federal agora lançou um programa de startup, e vai lançar um edital já escolheu as aceleradoras e vai escolher as empresas que vão fazer essa atividade. Esse é um grande passo para o cenário que tinha no Brasil. Né? Mas o empreendedor brasileiro, você acha que ele está preparado para... Eu posso
mas ainda não está certo, não foi o passo certo ainda. O governo brasileiro, quando ele lançou o Startup Brasil, ele tentou replicar uma coisa que já aconteceu em outros países emergentes no passado, mas, por exemplo, um exemplo disso foi em Israel, mas lá eles investiram 10 vezes mais do que o governo está investindo dessa vez, entendeu? Mas tudo bem, é o passo inicial para começar a aprender qual é o caminho certo para andar. A gente tem que fomentar essa inovação, o Brasil realmente depende muito disso. Os empreendedores que nós temos hoje, assim, os meus colegas na área que eu conheço, eu vejo que muitos deles eles estão focados em seguir uma metodologia mesmo. Eles estão seguindo passo a passo, acham que aquilo ali vai dar certo, às vezes porque o modelo do negócio ou o empreendimento dele não se encaixa naquele passo a passo, ele não termina dando certo por causa disso. E muita gente ainda não se atentou ao fato de que empreender não é seguir uma receita do bolo. Então a gente também tem que melhorar muito nesse aspecto ainda. Ser mais dinâmico. Exato. Eu acho que muitos empreendedores também, um preparo mesmo. Muita gente está despreparada para o mercado. A pessoa acha que só por ter uma ideia vai conseguir ter uma porção desse mercado. Às vezes não é assim, né? É mais difícil que isso. Esses incubadores do cérebro não resolvem esse problema de questão de preparo, ou elas são mais para, digamos assim, Fornecer uma estrutura básica. Eu acredito que eles fornecem o mínimo para você poder estar lá. Óbvio, toda ajuda é válida. Toda ajuda, para quem está começando, toda ajuda é importante, toda opinião, feedback, consultoria, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que o cenário aqui ainda está muito aquém do cenário, por exemplo, que é o caso que todo mundo utiliza como referência dos Estados Unidos. Se você for ver, lá você tem a oportunidade de estar lidando de apresentar projetos para investidores. Obviamente, se a sua ideia for boa, etc., você pode chegar a ter a oportunidade de apresentar para investidores que foram pessoas que investiram nas maiores empresas atualmente. E essas pessoas são as pessoas que têm um conhecimento, não só o conhecimento de experiência, de dar opiniões e como pode melhorar, como tem também todo o networking para poder apresentar para você, para as pessoas certas, dizer assim, olha, uma coisa é eu dizer assim para você, olha, Ângelo, você está fazendo sua tese de doutorado e você vai ler esse livro que ele é muito bom, que eu acho que vai encaixar na tua tese. Outra coisa é eu chegar assim e falar, Ângelo, você está na tua tese de doutorado sobre esse assunto? Aqui, ó, Juan é o cara que escreveu o melhor livro que existe sobre essa área. Então eu acho que isso aí é uma coisa que tem lá. Exatamente. As grandes empresas estão lá e não deixa de ser um grande mas para a gente passo. que está aqui, para chegar no nível desse, se eventualmente for chegar no nível desse, requer tempo e requer muito investimento. E até preparo e investimento na área. Mas por que aqui no Brasil, assim, a gente não tem uma empresa tão grande quanto essas na área que começou como uma startup, né, tão grande assim quanto as gigantes? Qual o motivo disso? Porque se tivesse, eu penso assim, a partir do momento que tiver uma empresa gigante mesmo assim, aqui no Brasil, vai ficar mais fácil para outras surgirem. Porque você. Qual é a maior? No Brasil, a gente tem alguns grupos que são fortes, né? Que é o Buscapé, que ele investe em algumas startups. Ele com certeza é um grupo grande, mas quando eu falo assim, onde é que está por que a gente não tem o Google realmente propriamente do Brasil, o Facebook aqui do Brasil mesmo? Uma coisa mais internacional. Exatamente, Ele é uma questão cultural. Ele é um problema cultural do brasileiro. Nós temos ainda, fora essa questão dos mentores, que é uma coisa que eu acho muito válida de salientar. Eu estou dentro de uma incubadora e basicamente a gente tem mentores lá, pessoal, mas a gente tem ajuda de custo, a gente tem ajuda de como levar para frente a nossa empresa. Mas a gente precisa de mentores, a gente precisa de network, a gente precisa de pessoas experientes para dizer, ó, cara, tá legal isso aqui, tá legal isso aqui, não tá legal isso aqui. Você não tem um feedback, você não sente tanto disso. Você faz isso conversando com seus próprios colegas. E muita gente ainda tem, aí é onde entra a questão cultural, muita gente ainda tem medo de dizer qual é a sua ideia. Eu acho isso um absurdo, né? Tá lá. Achando que alguém vai roubar a sua ideia. Achando que alguém vai, ele tá lá com medo de divulgar, porque é uma questão cultural. O fundador
trazer mais ideias para sua ideia. Não é questão de roubar ideia. Não existe isso. Exatamente. E se sua ideia é tão fácil assim, só você numa conversa de bar, você puder ser encadeado, não, você tem